Bom, para a gente começar aqui com o pé direito, eu queria chamar o Marcelo Billi, que é superintendente de sustentabilidade, inovação e educação da Ambima, para a gente abrir o nosso evento. Oi, obrigado, Gabriela. Bom dia. Antes de mais nada, eu vou repetir um pouco as palavras da Gabriela. Muito obrigado a todos vocês por estarem dedicando esse tempo aqui essa manhã com a gente para falar de um tema que é bem caro para a Ambima, bem importante, inovação. Essa é a jornada de inovação aberta. Depois a Gabriela vai, eu acho, né, retomar de novo o último evento que a gente tem. A gente já fez outros 4 eventos sobre o mesmo tema, né? Só para vocês entenderem um pouquinho a motivação da Ambima, né? A gente é um bicho diferente, nós somos uma associação, né? Diferente da maioria de vocês que estão aqui, que estão em alguma empresa, né? E como associação, a gente tem sempre 2 desafios, né? Nós somos uma empresa e a gente quer inovar aqui também, e a gente tenta trazer processos de inovação para a Ambima como empresa, mas a gente tem um desafio ainda maior e que os nossos associados nos pedem muito em todas as pesquisas que a gente faz, que é aproximar os nossos associados, especialmente os associados menores e médios, né, que não têm áreas de inovação, que não têm recursos para fazer processos de inovação internamente, de aproximar esses associados do ecossistema de inovação, né? Então, essa jornada é uma das iniciativas que a gente faz com esse propósito de aproximar a Ambima como empresa e dar oportunidade dos nossos associados discutirem esse tema, se aproximarem de startups, se aproximarem, né, do ecossistema de inovação como um todo, né? Então, é esse o intuito, é por isso que a gente está aqui hoje. Não vou gastar muito tempo, né, porque a gente está aqui no fundo mais para realmente ouvir os nossos palestrantes. Agradeço também vocês terem aceitado aqui o convite para participar com a gente. E, de novo, agradeço a Liga, que tem sido realmente uma parceira muito legal para a gente nesse processo de se conectar com vocês. Então, Gabi, passo de volta para você. Obrigado a todos e espero que seja um debate muito produtivo. Legal, Marcelo, obrigada, super obrigada. Bom, algumas instruções aqui, antes de eu passar para a apresentação dos nossos painelistas, instruções gerais para vocês, tá? Para vocês fazerem perguntas nos momentos ali de Q&A, tem um botão na parte inferior aqui da aba do Zoom, que vocês podem levantar a mão, tá? Para fazer perguntas. Então, nesse momento, a gente abrir para vocês perguntarem, fiquem à vontade. Se vocês quiserem mandar, ir mandando ao longo do painel pelo chat, também podem mandar. A gente vai ficar atento aqui para que eu possa fazer essas perguntas também para os painelistas. Fiquem tranquilos e tranquilas, esse aqui é um ambiente seguro, então podem compartilhar experiências, vivências, eu acho que isso que enriquece bastante o nosso papo, tá? Bom, esse é o nosso papo sobre cultura de inovação. Como o Marcelo falou, a gente está numa jornada de inovação aqui com a Ambima, em parceria com a Liga Ventures. Esse é o terceiro showcase, que é esse momento que a gente consegue conversar e trocar um pouco de experiência com outras empresas, trazer um pouco de vivência, né? Além disso, tem os nossos pitch days também, que são as apresentações de startups, que eu já vou falar também um pouco mais no fim do nosso evento, no fim do nosso painel, tá? Mas hoje o nosso foco é falar sobre cultura de inovação, como que a gente consegue fomentar isso na empresa. Eu comecei falando, mas eu não me apresentei ainda, então eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriela, eu sou consultora de inovação na Liga Ventures, que é parceira da Ambima. A gente trabalha conectando startups a grandes empresas, mas eu trabalho especificamente na área de educação, porque muitas vezes a gente vai fazer essa conexão, né, fazer uma prova de conceito, algum projeto de uma startup com uma grande corporação, mas às vezes a empresa não está preparada para isso, para um grande projeto, para um grande passo, para uma grande revolução, né, de inovação. Então, às vezes, a empresa precisa começar pela cultura, por uma parte educacional. Então, eu trabalho nessa parte de educação, com palestras, com programas de empreendedorismo. Então, a gente realiza bootcamps, maratonas, é uma parte bem relacionada à sensibilização mesmo dessas pessoas, dos colaboradores, para que eles vejam a importância da inovação, vejam a relevância disso no dia a dia, na sua jornada de trabalho, para que possam se preparar
para entrada disso futuramente, né? Para fazer um projeto com uma startup, para uma parceria com uma universidade, por exemplo. Então, para se preparar para outros passos de inovação. Então, eu atuo especificamente nessa área de educação aqui dentro da Liga e eu espero poder colaborar aqui com vocês também nesse painel. Junto comigo, eu tenho aqui o Andrés Prado, que é analista de inovação pleno na Edenred, e a Daniela Bossolani, que é coordenadora de cultura e inovação da Torque na Sinqia. Então, Daniela, queria que você se apresentasse aqui para a gente, falasse um pouquinho sobre a sua jornada, e depois o Andrés. E, antes de tudo, super obrigada, o Marcelo já agradeceu, mas acho que é super importante reforçar isso. Obrigada pelo tempo de vocês, já obrigada por tudo que vocês vão contribuir e conversar com a gente. Gabriela, eu que agradeço, obrigada a vocês pelo convite, e hoje vai ser uma discussão muito rica. Então, para começar, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Daniela Agostini, eu sou coordenadora de cultura e ecossistema de inovação do Torque. Para quem não sabe, o Torque ele é o núcleo de inovação da Sinqia para o mercado financeiro. Mas antes de falar do Torque, eu queria também contar um pouco, né, que eu já atuei em algumas empresas, como o Gympass, e no Gympass eu entendi a velocidade frenética de crescimento de um unicórnio. Também já empreendi 2 vezes, uma na área de turismo gastronômico, outra na área de gamificação de hábitos saudáveis para empresas. E além disso, eu sou mãe, né, da Pietra, do Luca e do Vitório, e aí que eu aprendi o verdadeiro significado de paciência, resiliência e amor próprio. E essa sou eu, e aí estou pronta para entrar nessa discussão com vocês, nessa conversa sobre cultura de inovação. Obrigada, Daniela. Andrés, está por aí com a gente? Então, sim. Olá, pessoal. Eu sou o Andrés, eu sou analista de inovação na Edenred. Para quem não conhece, a Edenred, ela é uma marca global e digital de serviços e meios de pagamento. Ela atua como companheira de todas as horas para trabalhadores e empresas. É líder mundial, né, no segmento, então a gente tem aí mais de 52 milhões de usuários, 2 milhões de estabelecimentos e 950 mil empresas clientes. Uma marca que vocês devem conhecer da Edenred é o Ticket Restaurante, que é a nossa marca mais famosa aqui no Brasil, e a gente começou há muitos anos atrás, né? Inclusive antes mesmo de ser chamada de Edenred. Eu estou atuando nessa área de inovação desde que eu entrei na empresa, em 2018, e sou formado em publicidade, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas acho que todas as pessoas que atuam dentro de inovação, elas sempre vão vir aí de backgrounds diferentes, eu acho que isso é muito interessante também. E hoje a nossa área ela funciona basicamente em 2 pilares, né? A gente tem Open Innovation, são todas as coisas que a gente vai fazendo em parcerias com universidades, startups e outros players do mercado. E também temos a parte de cultura de inovação, né? Eu cuido mais da parte de cultura de inovação e também das parcerias com universidades. E dentro de cultura de inovação, a gente tem todas as nossas iniciativas que são para fazer com que a cultura da empresa seja mais inovadora. Então, a gente tem programa de intraempreendedorismo, a gente tem palestras que a gente traz justamente conteúdo sobre inovação para sensibilizar os colaboradores. Temos também a nossa comunidade de inovação, né, que são pessoas de dentro da empresa que a gente tem a missão de transformar eles em embaixadores do tema, tanto dentro quanto fora da empresa. Então, temos várias iniciativas aí, e o objetivo é justamente muito do que a Daniela já disse, né, a gente realmente trazer ali essa sensibilização, fazer com que essas pessoas estejam mais abertas à cultura de inovação, e que com o nosso objetivo justamente que a nossa área não seja o centralizador dessas iniciativas, e sim apenas um impulsionador, né? Que a gente apenas traga essas iniciativas como forma de fazer com que as pessoas pensem em coisas diferentes, mas que elas, no fim das contas, acabem andando com as próprias pernas, que eu acho que é justamente o objetivo de toda a área de inovação, é fazer com que a cultura da empresa seja tão conectada com o tema, tão aberta ao tema, que esse tema vai agindo de uma forma paralela e não dependendo só da nossa área. Legal, obrigada. Bom, então vamos começar já com algumas perguntinhas, vamos começar introduzindo o nosso tema. E aí, eu queria já trazer um dado para vocês, né? Acho que tanto para os nossos painelistas quanto para quem está aqui assistindo a gente. Tem uma pesquisa da PwC, que aconteceu em 2021,
que eles perguntaram para alguns C-levels, né? O que era mais importante para garantir resultado, performance nas empresas, né? E eles poderiam responder qualquer coisa, né? O que é mais importante para garantir resultado? E 66% desses C-levels, eles responderam que era cultura. Curioso isso, né? Porque eles poderiam responder diversas outras coisas e eles responderam cultura. E muitas vezes isso não é tão valorizado assim na companhia. E vamos focar agora em cultura de inovação, né? Por que vocês veem hoje que é tão importante, que tem sido, né, cada vez mais importante, olhar para a cultura de inovação dentro das empresas? E aí fiquem à vontade para quem quiser começar respondendo. Posso começar? Sim. Posso começar? Pode sim. Legal. Então, eu acho assim, antes de falar sobre cultura de inovação, eu acho legal a gente trazer, né, que o principal elemento para se construir uma cultura de inovação é o comportamento, né, o comportamental. Então, o quanto o comportamento dos líderes ele pode facilitar ou dificultar essa cultura de inovação dentro de uma empresa, né? Porque a cultura é o nosso jeito de fazer as coisas. Então, quando a empresa é mais séria, ou é uma empresa mais informal, ou é uma empresa mais focada em resultado, essa é a cultura da empresa. Então, o líder ele vai estar passando isso para os seus colaboradores, para os seus liderados. E essas pessoas que estão lá, elas vão entender isso, vão absorver e vão fazer igual. Então, se você tem uma equipe que é dentro de uma empresa que busca mais acertar, só acerto, 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 essa cultura vai ser uma cultura que não vai ser uma cultura de inovação, porque a inovação ela busca experimentar, né? Experimentar coisas novas, é o erro, aí você faz, erra, faz de novo. Se a equipe não tem essa cultura, ela não consegue inovar. E aí ela fica fechada nessa cultura que foi imposta, né, pelos líderes, que é essa cultura mais do acerto e que muitas empresas ainda hoje em dia têm isso. Então, por isso que quando a gente fala em cultura de inovação, a gente está falando de um comportamento que existe dentro de uma empresa. E quando a gente quer trabalhar isso, não é uma coisa simples, é complicado, porque você vai mexer com todo o comportamento que está lá dentro há muitos anos, às vezes. Né? E às vezes, se a liderança, se o conselho, se as pessoas que estão lá em cima, elas não aderirem a isso, você não consegue fazer. Então, isso tem que ser uma coisa que vem de cima para baixo. Não adianta uma pessoa lá ficar toda feliz, querer inovar, e o chefe ficar cortando ela, porque aí não vai trazer resultado. E aí eu tenho uma frase do Peter Drucker, não sei se vocês conhecem, ele fala, a cultura come a estratégia no café da manhã. Porque quando os diretores de uma empresa eles tomam uma decisão estratégica, vamos dizer assim, para onde a empresa vai, tem que ir, e comunica para o seu time de gestores, né, que pensam na tática que eles têm que levar para suas equipes executarem aquelas ações no dia a dia. Dependendo da cultura daquela empresa, da cultura daquela equipe, as coisas não vão acontecer de outro jeito. Então, a cultura ela tem que estar alinhada com a estratégia da empresa. Pelo menos é isso que eu acredito e muito. Agora eu deixo a palavra para o Andrés. Eu concordo muito com o que a Daniela disse, e acredito também assim que no mundo atual que a gente vive, é impossível a gente não observar a velocidade com que as coisas têm mudado. Então, independentemente do setor onde a sua empresa se encaixa, eu acho que vão ter velocidades diferentes, com certeza, né? Vão ter dinâmicas diferentes. E é muito importante prestar atenção nessas dinâmicas, porque elas vão mudar radicalmente a forma como a gente implementaria uma cultura de inovação dentro de uma empresa, mas a essência é a mesma. Quando a gente fala de cultura de inovação, a gente está falando principalmente ali de um espírito empreendedor, de uma capacidade de promover ideias novas, de trazer coisas diferentes, de implementar e de estar atento também às necessidades de todas as pessoas, os stakeholders que nos envolvem. Então, é essencial que a gente pense ali numa cultura que esteja aberta às falhas, que esteja aberta a aprender com os erros, que esteja aberta a testar coisas novas. É extremamente importante que a gente pense nisso, porque não tem como você trazer coisas relevantes e atualizadas sem que você esteja testando essas coisas, sem que você esteja
trazendo essas coisas para o mercado, aprovar ou não, né, as nossas escolhas, os nossos produtos, os nossos serviços. Então, como já disse antes, né, vai trazer coisas diferentes ali, dependendo do setor, dependendo de onde você está atuando, mas a dinâmica, no fim das contas, ela vai ser sempre voltada a você ter essa abertura a trazer coisas novas. Então, a cultura de inovação é extremamente importante porque o mundo ele exige isso hoje. Ele sempre exigiu, de uma certa forma, mas acho que hoje, principalmente, com todas as coisas se movimentando com tanta velocidade, é extremamente importante que a gente também esteja se movimentando nessa mesma velocidade, que a gente esteja acompanhando essas atualizações do mercado. E eu acho legal também colocar aí, a inovação, o que ela faz? Ela faz com que a empresa, ela chegue na frente, né, então, se você considerar a competitividade do mercado hoje em dia, a inovação ela faz com que essa empresa, ela não esteja atrás, seguindo, né, os outros, ela consiga ter uma visão lá na frente. Então, também super importante, né, competitividade, a adaptação também a mudanças, né, as pessoas que têm criatividade, que conseguem, inovar, né, que têm essa abertura para inovação dentro da sua área, elas conseguem se adaptar melhor às mudanças, né, e seguir. Também acho que resolução de problemas também, porque a gente às vezes pensa só na solução ou criar coisas novas, mas se você focar em um problema e conseguir desenvolver uma solução para ele lá dentro da sua área mesmo, que não seja um problema tão grande, já é uma inovação que você está fazendo lá. Então, essas coisas também que eu acho que a inovação traz, né, a melhoria contínua também, né, É, eu acho que Legal. você tocou num ponto realmente bastante interessante, que muitas vezes também isso é uma coisa importante também da gente falar, que muitas vezes a gente foca só na palavra inovação, e trazer coisas novas, né? Como isso tudo é muito importante, mas no fim das contas, o foco principal é que a gente esteja ali atento às necessidades, atento às questões que estão envolvendo o contexto da empresa, porque no fim das contas, esse é o principal objetivo. O principal objetivo é que você atenda aos seus stakeholders e que faça com que as suas soluções sejam relevantes. Então, se a gente tem uma boa definição de problemas, se a gente tem uma boa definição das demandas que envolvem o mercado que a gente atua, a gente vai, com certeza, estar muito melhores do que a gente estaria se a gente simplesmente estivesse, só precisamos inovar e vamos fazer de qualquer jeito. Por isso que, no fim das contas, também uma das coisas que torna mais difícil a aplicação de inovação em vários contextos diferentes é porque não existe uma resposta única. Cada empresa vai adotar um conjunto de iniciativas e de regras e cultura que vai ser uma mistura única para ela, que vai funcionar para ela. É claro que vão ter coisas que vão ser convergentes, né? A gente sempre pode adotar boas práticas de outras empresas, a gente sempre pode se inspirar. A gente já se inspirou em muitas coisas que a gente ouviu de outras empresas, mas sempre vai ter um toque especial ali, que é o toque que vai funcionar para a dinâmica da sua empresa. Então, isso é essencial também você levar em conta, porque é você estar atento ao contexto que te envolve. Legal. Eu acho exato. que é muito isso mesmo. Não tem uma regra, né? Vai depender do contexto, dos colaboradores, do que a empresa faz. E eu acho que uma coisa interessante, que eu acho que os dois acabaram abordando isso, é que inovação hoje não é mais um plus, né? Não é, um diferencial da empresa. Hoje, a empresa precisa inovar, senão ela acaba ficando para trás, né? Porque acho Exato. que há um tempo atrás era um diferencial, né? Ai, que interessante, aquela empresa faz isso, faz aquilo. Mas hoje a empresa que não considera inovação, que não coloca a inovação como foco na sua estratégia, ela acaba ficando para trás, né? Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Mas acaba que não é tão simples, né? A gente falar sobre inovação e implementar inovação na empresa. Então, eu queria entender, assim, de vocês, a experiência, né, na empresa de vocês, ou de vivência mesmo, que vocês já viram, quais são as principais barreiras que a gente tem para trabalhar a cultura de inovação numa grande empresa? E se vocês já encontraram algum mecanismo, algo que vocês possam utilizar para barrar
para romper esses obstáculos? Pergunta difícil. Olha, eu posso falar para você que eu acho que uma barreira é o tempo dedicado, porque dentro de uma empresa o que acontece? As pessoas elas estão muito focadas no que elas têm que entregar. Elas estão com foco naquele, muitas vezes apagando incêndio. Então, o que que acontece? Quando você chega para elas com inovação ou conversa sobre isso, ou traz alguma oportunidade relacionada à inovação, ela tem que se dedicar um pouco. Então, aí a gente volta naquele assunto, né? Se o líder, ele não apoia isso, ele fala, não, continua o seu trabalho, deixa isso aí de lado, que isso aí não é prioridade. Aí a inovação fica para trás, a inovação não acontece. Porque a inovação é muito escuta também, é você saber escutar, né, a pessoa, ela teve uma ideia, então a liderança tem que escutar aquela ideia e falar, segue em frente, vamos testar. Porque se a liderança não escutar, não adianta, entendeu? O negócio vai ficar parado. Então, eu acredito muito nisso, nesse tempo dedicado. A gente tem algumas iniciativas aqui, né, na SINC, através do TORC, então a gente tem as mentorias que são realizadas pelos colaboradores da SINC nos nossos desafios, então a gente faz alguns desafios de inovação. Os nossos desafios, por exemplo, o último que a gente realizou foi o desafio de previdência, onde a Plug foi a startup que ganhou o desafio e eles desenvolveram, né, eles já estão em go-to-market, um produto de portabilidade totalmente inovador, não existe, ganhou prêmio agora no Finsiders. Então, a gente só conseguiu isso, por quê? Porque a equipe toda se mobilizou para conseguir desenvolver isso, ou seja, a equipe de previdência, os POs, eles estavam acompanhando a startup, se não tivesse isso, ia ser só o desafio e não ia ter desenvolvimento de produto nenhum. Então, é muito importante quando você tem essas ações de inovação, que o time, no nosso caso foi previdência, a gente já fez também um desafio de cross-border, esse ano que está sendo desenvolvido, mas que o time dessa vertical ou dessa área ele esteja realmente envolvido, porque é trabalhoso. Realmente é trabalhoso, as pessoas precisam se envolver, os mentores, no caso que a gente faz esse programa de mentores, eles acompanham a startup desde o início do desafio até a entrega do produto. Então, eu acho que é isso, eu acho que é tempo, envolvimento e foco. A gente não tem um monte de ação, mas a gente tem ações em que são bem focadas, onde as pessoas conseguem realizar aquilo e converter a inovação em algum serviço, algum produto para o mercado, né? Para o mercado financeiro. E aqui do nosso lado, acho que posso concordar também com a parte de liderança. Eu acho que é extremamente importante o apoio da liderança. Eu diria que uma das primeiras coisas, na verdade, que a gente tem que ter é justamente o apoio da liderança na disseminação da cultura de inovação. Não precisa necessariamente eles estarem ali executando junto com a gente, mas é muito importante que exista um recado claro da liderança de que aquilo é importante. Porque enquanto não for importante, as pessoas elas não vão dar prioridade para aquilo. Então, uma das primeiras coisas que realmente a gente tem que fazer é buscar esse apoio da liderança. Eu posso citar como exemplo, até recentemente, a gente começou a adotar em todas as linhas de negócio, né, cada uma em sua velocidade ali, a metodologia de OKR, e foi uma coisa que teve um apoio muito forte da liderança, e eu ouvi até das pessoas que estavam responsáveis por implementar essa metodologia dentro da empresa que não teria como eles terem implementado essa metodologia se não tivesse ali um apoio muito forte da liderança que participou das reuniões de acompanhamento, que estava ali no evento de abertura, que estava ali mostrando que estavam engajados nessa iniciativa, e aí sim as pessoas elas realmente deram o braço a torcer, né? Começaram a de fato participar dos ritos que a gente propôs. Então é essencial a participação da liderança nesse ponto. E eu também diria que justamente esse olhar ligado à estratégia também, ao que a empresa está olhando, o que é prioridade para a empresa, é muito importante também. Como um outro exemplo, eu posso citar o nosso programa de empreendedorismo. A gente tem um programa que se chama Se Vira no 5, e nele a gente lança alguns temas, né, no começo do ano para as pessoas inscreverem em ideias,
e esses temas, eles são temas que a gente busca internamente com as áreas, áreas estratégicas da empresa, né? Principalmente ali de produtos, e áreas que têm ali uma interface maior com esses temas. E a gente lança esses temas para os colaboradores escreverem ideias. Essa foi uma mudança, inclusive, mais recente, né? A gente tem esse programa há um bom tempo, mas a gente antes deixava livre as inscrições, as pessoas inscreviam ideias de qualquer tema, a gente não sugeria nenhum tema. E eu sinto que esse alinhamento estratégico de trazer temas que são temas que a empresa está lidando atualmente foi uma coisa que trouxe ideias muito mais relevantes para o grupo. E a gente também colocou mentores, né, na fase final, os finalistas que vão ali ter a oportunidade de desenvolver ali, com o nosso apoio com esses mentores, essas ideias por um período de mais ou menos 3 meses para apresentar no final para o board executivo da empresa. Todo esse apoio que a gente deu e trazer mentores que estão ligados ao tema das ideias, e etapas ali de feedbacks, todas essas coisas foram trazendo um alinhamento estratégico muito maior para o que a gente estava propondo. Então, a gente sente que, no final, as ideias elas estão muito mais relevantes para o contexto da empresa e as próprias áreas elas desenvolvem um olhar muito mais atento ao que a gente está trazendo ali, porque são coisas que eles, de fato, estão querendo fazer, estão querendo olhar. Acho que também é importante essa reflexão, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente tem vários tipos de inovação possíveis, a gente tem inovações que são mais incrementais, a gente tem inovações que são mais disruptivas, e a gente também tem que entender qual que é o contexto da sua empresa, né? Se a sua empresa ela é um perfil que está mais ligado às inovações incrementais, se está mais ligado a inovações disruptivas, acho que perfis ligados mais a inovações disruptivas são aqueles que estão mais ligados a setores que naturalmente têm esse olhar mais disruptivo, como tecnologia, né? Saúde também é um setor que tem bastante abertura para esse tipo de disrupção. Então, eu acho que também tem que entender justamente onde a sua empresa está nessa escala, né? Eu sou uma empresa que foco mais em melhorar os meus produtos existentes, em estar sempre pensando em novas features, em novas soluções que agreguem ao pool de coisas que eu já tenho, ou eu sou uma empresa que não, eu gosto de estar sempre olhando para o que vai disruptar o meu mercado, né? O que vai ser a próxima solução, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas que pode ser uma solução extremamente relevante para o contexto da minha empresa. Essa reflexão é muito importante porque ela vai trazer também um direcionamento. Se você vai buscar fazer algo mais ligado a uma célula separada que vai estar ali olhando para esses temas disruptivos e que vai ter a total autonomia para tratar esses temas, ou se você vai fazer uma parceria com as suas áreas internas para buscar entender profundamente o que é o trabalho de cada uma dessas áreas e ir propondo caminhos para que ela vá sempre melhorando as suas soluções. Então, esse entendimento também eu acho que é muito importante para a gente executar da melhor forma possível a cultura de inovação dentro da empresa. Eu acho que tem tudo a ver com a maturidade, né, de inovação da Sim. empresa. Porque não adianta você querer fazer uma coisa gigantesca numa empresa que não, sabe, nem começou ainda, nem sabe o que é inovação. Então, eu acho que é extremamente importante fazer esse diagnóstico, né, para quem está começando numa empresa, uma área de inovação, ou que entrou agora, já existe área de inovação, mas para entender, né, igual o Andrés falou, em que momento essa empresa está. Uhum. Legal. Quando eu estava pensando assim um pouco nessa pergunta, né, de quais barreiras que a gente tem, aqui na Liga a gente vivencia isso diariamente, né? Seja com as startups, que acaba sendo algo muito novo, diferente ali para lidar com as grandes empresas, seja também nos programas de empreendedorismo, que a gente lida ali também com os colaboradores, com uma nova metodologia, também é algo diferente para eles. E algo que a gente percebe bastante acho que 2 coisas principais, né? Primeiro, os processos, muitas vezes, nas empresas, eles acabam não tendo muita flexibilidade. Então, quem nunca ouviu lá aquela questão da área de compras, né? Que não libera um contrato. Então, às vezes, a gente tem aqui no programa de aceleração, né? Programa de inovação aberta tem 4 meses. A gente tem 4 meses para rodar ali uma prova de conceito e entender se aquela solução faz sentido, resolve aquele problema.
E aí a área de compras, né, jurídico e tal, fala, a gente tem 3 meses para aprovar aqui esse contrato. A gente fala, poxa, mas não tem como, né? A gente tem 4 meses aqui para aprovar esse conceito. Então, a gente não tem como esperar tudo isso. Então, às vezes, os processos são muito inflexíveis e a gente precisa... É aí que tá, né? De trabalhar essa cultura interna, senão a inovação não consegue fluir dentro da empresa. E também tem muito a questão de aversão a riscos, né? Então, também sempre tem aquela pessoa que fala, mas a gente sempre fez assim, né? A gente faz dessa forma e funciona. Legal, mas você pode fazer dessa forma, de uma forma que pode ser muito mais fácil, pode ser muito mais ágil, pode trazer muito mais resultado, mas a pessoa está tão confortável já fazendo daquela forma que ela tem uma certa aversão, ela não quer mudar, né? Então, são alguns dos pontos que a gente vê muito, né, aqui também, lidando com grandes empresas, lidando com as startups, enfim. E aí, um outro dado que acho que vocês já ouviram também, e até queria trazer um pouco para essa questão de liderança, que vocês falaram bastante, é que é o seguinte, né, para a gente ter uma ideia, um sucesso comercial, né, a gente precisa de 3.000 ideias. 3.000 ideias para um sucesso. Então, esse é um dado do Greg Stevens e do James Burley, que são pesquisadores. Então, eles trouxeram esse dado aqui. Então, a gente tem 0,03% de taxa de sucesso. E a inovação é isso, né? A gente errar rápido, aprender rápido. Só que para ter esse ambiente que a gente consiga errar rápido e aprender rápido, a gente precisa desse ambiente seguro, né? Algo em que as pessoas consigam experimentar. Até, André, você comentou das OKRs, né, das estratégias que vocês conseguiram implementar com os líderes, mas como vocês conseguiram convencer esses líderes, né, que a inovação é importante, vocês precisam implementar isso, e depois, né, como convencer esses líderes e depois como esses líderes conseguem garantir esse ambiente seguro para a inovação? Não deixar com que as pessoas fiquem com medo de inovar, fiquem receosas, fazer com que fique um ambiente confortável, né? Para que elas possam testar, experimentar, enfim. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acredito que é um trabalho que leva tempo. Todo desenvolvimento de cultura de inovação, de qualquer cultura, na verdade, né? A cultura, ela é naturalmente um processo que leva tempo, seja ela dentro de uma empresa, seja dentro de uma sociedade, aliás, principalmente dentro de uma sociedade, né, é uma coisa que se move lentamente. E a gente observa isso até dentro da nossa própria experiência, da nossa área de inovação. A área de inovação dentro da Edenred surgiu em 2014. E desde então a gente teve muitas mudanças, tanto dentro da área quanto fora, né, no contexto da empresa, e a gente foi percebendo as pessoas cada vez mais prestando atenção nas coisas que a gente falava, as pessoas cada vez mais dando ouvidos e percebendo o valor em você trazer esses temas para dentro da empresa. Então, é muito um trabalho de convencimento que leva tempo e que tem que ser pensado Claro, vai ter que ser pensado ali dentro do contexto da sua empresa, porque aí você vai adotar a estratégia que mais combina com como a sua empresa funciona. Mas eu acho que é muito um trabalho de você identificar justamente aonde que você pode trazer. Não precisam ser muitas coisas, mas você precisa ali trazer vitórias rápidas em um primeiro momento, né? Eu acho que uma forma simples de você demonstrar valor é você focar em coisas que vão trazer ali um resultado rápido, que são relativamente fáceis de implementar e que possam servir como um argumento para você ir cada vez mais acrescentando novas coisas e novas iniciativas que também tenham um olhar mais de longo prazo, porque as pessoas naturalmente elas não olham muito para o longo prazo, elas não têm ali um apetite muito grande em desenvolver coisas que você não vai ver um resultado logo de cara, né? Como você mencionou, tem 3.000 ideias para uma que vai dar certo, então olha a quantidade de coisas que vão ter que acontecer errado para que uma coisa certa aconteça. Então, como que a gente meio que dá uma hackeada nesse caminho no começo, só para que a gente convença essas pessoas a embarcarem com a gente? A gente vai focar nas coisas que tem ali
uma maior chance de trazer visibilidade, de trazer um resultado rápido. E aí depois você vai aumentando aos poucos e puxando, né, a empresa a ter cada vez mais apetite a riscos, a ter cada vez mais um olhar de não se podar no sentido de ter sempre que acertar, né? A cultura de aceitação ao erro é essencial, como a gente já mencionou várias vezes aqui já. Então, é muito importante que você foque primeiro nessas coisas que vão trazer argumentos, porque Uhum. a inovação ela é muito intangível, né? Então, é muito difícil de você provar o valor de uma coisa que só se prova o valor a longo prazo, que só se prova o valor quando você já errou inúmeras vezes e aí aprendeu com esse monte de erros e finalmente teve ali uma oportunidade de fazer uma coisa que vai trazer um impacto. Geralmente esse impacto ele é muito grande, né? Quando ele vem. Mas até você convencer, até você trazer isso, é importante você ir focando em coisas mais básicas que vão trazendo esses argumentos para que você possa ir impulsionando cada vez mais. Interessante essa sua fala, porque a gente sabe que às vezes o resultado vem um pouco mais a longo prazo, que a gente precisa testar, que a gente precisa experimentar para a gente conseguir chegar num modelo legal, bacana, mas a primeira pergunta que as pessoas fazem, né, mas e o ROI, né? Qual vai ser o retorno dessa inovação? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso de bate-pronto, né? A gente precisa ter diversos testes, e não é tão simples assim como como outros projetos que a gente consegue medir claramente um retorno financeiro, uma aplicação, enfim. Mas é muito mais subjetivo, às vezes, esse retorno da inovação, né? Sim, Daniela, aí, só para complementar, né, o que o Andres falou, que eu acho que ele falou super bem, eu acho que concordo totalmente. Eu acho super importante os líderes, eles criarem também um ambiente de confiança, sabe? Onde as pessoas, elas se sintam à vontade para compartilhar as ideias delas, expressar as opiniões, mesmo que divergentes, e elas consigam assumir aquele risco. Porque se você trabalha numa equipe que você tem medo de dar uma opinião que você acha que é super diferente, você fala, não, nem vou falar que eu sei que ele não vai curtir. Então, você já está bloqueando uma ideia no início, ela nem vai falar, porque as pessoas vão ficar com medo. Então, eu acho que a inovação, ela vem também desse tipo de ambiente, né? Ele ter esse ambiente propício para a criatividade. Então, é muito importante, né? A gente volta na questão do líder, porque realmente é muito importante que as pessoas que estão nessa equipe, elas confiem no líder e o líder consiga ouvir elas também, ouvir as ideias e elas ficam motivadas e aí começa a construir, né, a desenvolver essa cultura de inovação dentro de cada área, de cada time. Então, eu acredito muito nisso. E também eu acho que valorizar a diversidade, super importante, né, porque a equipe, quanto mais diversa, a gente sabe que as ideias são mais diferentes, né? Então, a gente consegue trazer mais criatividade, mais inovação. E também, eu acho que estimular a experimentação, né? Tentativa de acerto, erro, incentivar as pessoas a aprender com os erros, buscar soluções criativas dentro da sua área mesmo, não precisa ser uma coisa uau, mas se você conseguir ir atrás de uma coisa pequena, que seja super criativa, você já está inovando lá. Porque eu sinto que as pessoas acham que inovação é uma coisa, ai, está longe de mim, sabe? Está lá fora, está na área de inovação. Mas na sua área você consegue desenvolver uma inovação, que seja um incremento para alguma coisa que você já está fazendo lá. E isso é o que a gente faz aqui na Sinqia, né? A gente tem alguns programas também, né? A gente tem o Sinqia Up, que é a nossa universidade corporativa, que leva, né, alguns conteúdos de inovação para os nossos colaboradores, mas a gente também tem as conversas que a gente tem muito sinergia com o marketing, então a gente procura participar de várias ações, eventos onde acontecem na empresa, para que a inovação apareça mesmo, e essas conversas que a gente tem, sabe, num evento, ou uma abertura de um evento, ou explicar o que o Torque já leva um pouquinho do que é a inovação para dentro mesmo da empresa e para fora.
Então, eu acho que é isso, a gente não precisa pensar grande, né? Mas a gente pensa um pouquinho, conversando com as pessoas e a inovação vai acontecendo. E acho que você Uhum. tocou num ponto realmente interessante que eu tenho uma visão que hoje o discurso sobre inovação ele está muito contaminado por essa ideia de que a gente precisa fazer coisas muito grandes ou trazer a próxima grande disrupção do mercado para estar falando sobre inovação. E inovação tem muita coisa além disso. Na verdade, isso é a menor das coisas se a gente for considerar inovação. Isso daí está dentro, talvez, daquela estatística que você mostrou. São 3.000 coisas acontecerem para uma delas funcionar. Como que a gente fala de inovação dentro de um contexto que não é só isso, né? A gente está falando de um contexto onde a gente está trazendo melhorias pequenas, mas que podem fazer uma grande diferença na vida do usuário, na vida das Exatamente. pessoas que a gente traz ali, que a gente está atendendo, né? Então, por isso que é muito importante que a gente crie um ambiente onde a gente mostre que você não precisa fugir do seu dia a dia, você não precisa estar olhando para uma coisa completamente diferente do que você faz para que você esteja pensando em inovação. Você pode olhar exatamente para o que você faz hoje e só pensar, como que eu posso melhorar isso? Como que isso aqui pode ser feito de uma forma que vá atender melhor o meu usuário, que vai ser uma solução mais atrativa para quem eu estou oferecendo essa solução. Então, como eu tinha mencionado, por exemplo, no Se Vira no 5, que é o nosso programa de empreendedorismo, a gente lançando temas que são temas que as áreas estão olhando atualmente, são coisas que elas estão latentes ali, não são coisas que eles querem olhar daqui 5 anos. São coisas que eles estão olhando hoje. Então, a gente está mostrando para os colaboradores ao lançar esses temas que você pode pensar dentro disso aqui, dentro desses temas, que já são relevantes hoje, o que que a gente poderia estar fazendo a mais? O que que a gente poderia estar fazendo de diferente? Então, é você também dar esse recado claro para as pessoas, para elas entenderem que inovação também é o básico, inovação também é você olhar para coisas bem pequenas, mas que podem fazer justamente trazer esse ambiente mais atento, né, às necessidades de quem a gente precisa atender. Legal, legal E demais. uma coisa que eu acho também importante é a gente saber reconhecer eh, essas pessoas, né, que fizeram alguma coisa relacionada à inovação dentro da sua área, os próprios líderes, nem que seja por meio de um elogio, sabe? Um elogio público, ou sei lá, alguma oportunidade de desenvolvimento, porque é muito difícil também pessoas que têm autonomia, eu acho, a pessoa ir lá e fazer, né, dentro de uma corporação que às vezes tem vários processos, igual você falou, não é tão fácil assim. Então acho que só o fato de ser reconhecido já mostra o quanto é importante, né, a inovação e para as outras pessoas também, né, "Ah, que legal, ela foi reconhecida, vamos lá, vamos tentar também". Eu acho que é engraçado o que você mencionou, inclusive, porque, voltando de novo, mais uma vez, ao programa de Se Vira no 5 que eu estava mencionando, quando a gente pergunta, pedir feedbacks para os colaboradores, qual é a principal coisa que eles gostaram no programa, não foi necessariamente deles estarem ali desenvolvendo uma ideia completamente nova, mas sim a oportunidade que eles têm de se desenvolver, de trabalhar sobre um contexto de intraempreendedorismo, né, de aprender coisas que eles não aprendem no dia a dia e também da visibilidade que eles têm. Por quê? A gente também procura fazer com que, como eu mencionei ali na etapa final do programa, eles vão apresentar essa ideia, depois de passar por uma ajuda de mentores e também da nossa, para o board executivo da empresa. A gente, como área de inovação, a gente brinca que a gente tem um acesso tão fácil ao board executivo, à alta liderança, que às vezes a gente esquece que o resto da empresa não tem. Então, para eles, às vezes, só o fato de poder ter a oportunidade de apresentar essa ideia no final para a alta liderança pode ser uma oportunidade gigante para eles que traz uma visibilidade que já é um reconhecimento enorme. E olha que a gente também tem premiação, que a gente brinca também, que o Se Vira no 5 é um nome brincando com 5.000 reais, que é o prêmio para o vencedor do programa, e 5 minutos para apresentar a ideia, que a gente desafia eles a apresentar essa ideia em 5 minutos. Então,
mesmo sendo uma premiação que é relevante, que traz todas, né, R$ 5.000, quem não quer ganhar um prêmio desse, mas, ainda assim, a maior coisa que eles trazem é o reconhecimento e a oportunidade de se desenvolver. Então, a gente também tem que ter esse olhar atento, porque, às vezes, o que as pessoas querem é só uma oportunidade para se desenvolver, é só uma oportunidade para ter visibilidade e para ser ouvida, né? Porque se elas não têm essa oportunidade, como que elas vão trazer, de fato, essa contribuição para a empresa? Com certeza. E aí eu queria destacar um outro ponto aqui, que a Daniela citou também, que é o de diversidade. Quando a gente trabalha aqui também nos programas de intraempreendedorismo, para estimular a cultura de inovação, normalmente as pessoas se inscrevem nos programas e a gente monta os grupos ali de acordo com as áreas, então áreas diferentes, cargos diferentes. A gente pede sempre para as pessoas colocarem ali no formulário de inscrição o que ela é mais apta, né? Se ela gosta mais de finanças, se ela está mais apta a desenvolver alguma coisa, sei lá, relacionada a design, de produto, a marketing, e a gente forma grupos ali diversos. E aí, no começo, às vezes, sempre tem uma pessoa ou outra que fala, puxa, mas eu queria estar com uma pessoa da minha área, é tão mais fácil, porque a pessoa está aqui do meu lado, eu consigo fazer uma reunião com ela, fica mais fácil. Ah, aquela pessoa de outra unidade, fica mais difícil para me comunicar com ela. Mas, no fim, eles agradecem, né? Porque esse contato, essa troca é tão rica do que a gente ter um grupo ali de pessoas da mesma área, ou pessoas que pensam da mesma forma. Então, essa diversidade também é muito importante. E até queria destacar que no ano passado, se eu não me engano, a gente fez um programa que juntou, era uma indústria, e a gente fez um programa com pessoas aí de chão de fábrica e pessoas do administrativo, né? E juntou essas pessoas nesse mesmo programa. E e essas pessoas do chão de fábrica, eles deram soluções às vezes tão óbvias, que o pessoal do administrativo ficou assim, gente, mas como a gente nunca pensou nisso, né? Como assim? Então, eu sei que aqui a gente está com a gente está com empresas mais de instituições financeiras, mas talvez a gente pense ali quem está na ponta, né? Quem está ali falando com o cliente, quem está no atendimento, talvez. Então, às vezes, é falar com essas pessoas, né? Que estão ali, que sabem resolver os problemas de uma forma tão simples, que sabem mesmo onde dói, né? E às vezes a gente não fala com elas. Então, acho que é interessante também quando a gente envolve essas pessoas para resolver e utilizar, e envolve essas pessoas na inovação também, né? Então, aí, nesse contexto também, antes de partir para a próxima pergunta, já queria falar que se vocês quiserem, pessoal, que está assistindo a gente, se vocês quiserem levantar a mão para fazer alguma pergunta, mandarem algo aqui no chat, fiquem super à vontade. A gente está aqui há um tempo para vocês também, para vocês tiverem dúvidas, para ter um tempo de troca, então fiquem à vontade, a gente quer ouvir vocês também. Enquanto isso, enquanto o pessoal se sente à vontade aí para perguntar, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. Mais relacionado aos times, né? Essas pessoas para inovar. Falei aqui desses perfis diferentes, pessoas mais do administrativo, pessoas que estão mais em contato com o público, em contato com o cliente. Quais estratégias vocês acham que podem ser utilizadas para treinar os times para chegar mais preparados para lidar com inovação? Então, a Daniela até comentou que tem empresas, às vezes, que não estão preparadas para já chegar numa inovação mais disruptiva, que precisam trabalhar mais na base. Então, como que a gente pode preparar esses times para estarem mais preparados para esses outros tipos de inovação? E uma outra pergunta, né? Tem uma pessoa certa para lidar com inovação? Então, tem um perfil ideal ali para essa pessoa, para ser uma pessoa inovadora? Quer começar? Pode falar. Olha, eu diria que não. Eu não acho que tem um perfil certo para você trabalhar inovação. Na verdade, isso vem justamente de uma concepção errada sobre o que seria inovação. Voltando até um pouquinho ao que eu mencionei antes, inovação ela não é só aquela coisa megalomaníaca que a gente desenvolve uma grande disrupção para o mercado. Ela está nas coisas mais básicas do dia a dia. Eu acho que
existem pessoas que elas já estão abertas à inovação, que elas já entenderam o valor da inovação, mas isso não significa que elas tenham um perfil mais adequado para a inovação. Podem ter perfis que são pessoas que naturalmente vão ter uma abertura maior, que naturalmente vão lidar melhor com o tema, mas todas as pessoas podem lidar com o tema inovação, todas as pessoas podem participar. E, na verdade, o ideal é que todas as pessoas participem disso, né? Eu acho que, até como exemplo, por exemplo, a gente participa do GPTW, que é extremamente conhecido, né? A gente tem aí, todos os anos, a gente está sempre tendo ali uma performance bem interessante, acho que é uma coisa super legal para a gente compartilhar também. Mas uma das coisas que a gente tem ali dentro do GPTW é um índice que mede essa questão de inovação, né? E esse índice, ele fala de pessoa, justamente de uma cultura de você ter cada vez menos pessoas que sejam resistentes a essa cultura de ter um olhar mais voltado à abertura a erros, abertura a justamente você estar testando coisas novas. Então, quando a gente tem ali muitas pessoas que estão, que não têm uma cultura que não tem uma abertura para trabalhar esses erros, você tem ali uma parte de atrito, né? De você ter pessoas que estão tentando trabalhar o tema e pessoas que têm resistência ao tema. Então, quanto menos pessoas você tiver que sejam resistentes ao tema, mais você vai conseguir trabalhar essa cultura. Então, essa perspectiva eu acho interessante, por quê? Porque você está tratando as pessoas não sobre uma perspectiva de, nós temos quantas pessoas que são criativas. Não é sobre isso. E sim quantas pessoas que entendem o valor da inovação e que estão ali somando e que não estão criando atrito. Então, como que você resolve essa equação? Você vai buscar essas pessoas que estão criando atrito. Primeiro de tudo, né? Eu diria que você vai incentivar as pessoas que já estão do teu lado, né? Para que elas se sintam importantes, para que elas não entrem no grupo de atrito. Mas primeiro de tudo você faz isso, depois você vai buscar essas pessoas que estão ali resistentes ao tema. Como que eu posso fazer com que essa pessoa enxergue que ela não precisa ser a pessoa mais criativa do mundo, que ela não precisa ser a pessoa que vai trazer a melhor ideia do mundo, a ideia mais disruptiva do mercado, para que ela possa somar com a gente dentro de inovação. Você mostrar para ela o valor de que ela não precisa ter nenhuma dessas características, ela só precisa entender que a abertura ao erro, a abertura a pensar coisas novas, é uma coisa que todo mundo pode fazer, é uma coisa que todo mundo pode contribuir do seu jeito. Você não precisa ser uma pessoa totalmente diferente para que você esteja adequado a trabalhar inovação. Exatamente. Aí eu acho que entra as estratégias, né, que podem ser utilizadas para preparar, né, essas pessoas para que elas conheçam as ferramentas para lidar com a inovação. Então, a gente entra naquele assunto que eu acho que é aonde que a minha empresa está, né? Então, aonde que está a cultura dela de inovação? Está no início, ainda tem, as pessoas entendem, não entendem, e aí você consegue fornecer alguns programas, por exemplo, programas de captação e inovação, né? Específicos para equipes, então vai desde abordar as metodologias e práticas de inovação, como um design thinking, um pensamento criativo, sabe, até coisas mais complexas, como gestão de projetos ágeis e outras habilidades ligadas à inovação. Então, eu acho que vai muito da onde a empresa está, você consegue visualizar onde ela está, visualizando isso, você consegue oferecer as ferramentas certas para que esses colaboradores eles consigam se desenvolver melhor ainda em relação à inovação. Mas eu também concordo com o Andres que não tem um perfil certo para isso, eu acho que as pessoas conseguem se desenvolver e vai muito da onde elas estão, a empresa, o líder e tudo isso junto, né? Um conjunto de coisas com que faz com que essa pessoa consiga trazer essa criatividade, essa inovação para a sua área. E aí tem o programa de captação, também tem as questões de mentoria, é muito legal também, então se existe esses programas de mentorias dentro das empresas, eles fazem com que os colaboradores consigam estar mais perto, né, de startups, então eles conseguem conhecer todo esse ecossistema,
de startups e trazer para dentro da sua área, da sua empresa e começar a ver, nossa, olha que legal, tem essa startup, dá para ela fazer uma parceria com a gente aqui nesse pedacinho do nosso produto. Então, é legal também, eu acho muito legal essa questão de mentorias e também eu acho que experiência prática, sabe? Eu acho que quando a gente consegue promover experiências práticas de trabalho em projetos de inovação dentro das empresas, eu acho bem legal também, como esse projeto do Andres, que é bem legal de empreendedorismo, né? Tem os hackathons internos também, projetos pilotos, desafios de inovação. Tudo isso que traz essa coisa mais prática também, eu acho que é bem interessante para quem quer preparar os colaboradores, né, para lidar com a inovação. Legal, legal demais. Bom, eu vou ler uma pergunta aqui para vocês, do Carlos. Carlos, obrigada pela sua pergunta. Fiquem à vontade aqui, viu, pessoal? Se vocês quiserem levantar a mão, mandar mais perguntas pelo chat, eu vou conduzindo aqui para vocês. Bom, o Carlos perguntou assim, existe alguma metodologia, framework ou literatura que as companhias possam usar para potencializar o mindset de inovação nos times? Bom, Vocês existem vários, né? recomendariam alguma? Eu acho Tem que muitos. acho que existem inúmeros frameworks de inovação. Acho que se você pesquisar hoje, o que não falta na internet, você vai achar muitos exemplos. É até um pouco confuso você lidar com tantas informações assim, que você não vai saber qual você vai utilizar, qual você vai começar. Eu hoje, olhando dentro da experiência que a gente teve né, na nossa área e na nossa empresa como um todo, eu diria que primeiro de tudo, eu focaria no básico. Eu nem olharia necessariamente para um framework, para uma metodologia, para alguma coisa específica. Por quê? Dentro de uma cultura que ainda não tem experiência em lidar com inovação, a gente corre um sério risco de engessar os processos, de fazer com que as coisas... não, a gente tem que seguir isso aqui, que foi como o framework manda que deve ser feito. Isso geralmente vai causar um engessamento, vai fazer com que a gente olhe o processo de inovação sobre uma perspectiva de seguir regras, né? Quando, na verdade, o processo de inovação é uma perspectiva de atenção, de estar totalmente atento a como que a sua empresa como que ela funciona e quais são as necessidades dela. Então, se eu fosse apontar, na verdade, um processo de inovação que seja aquele que vai funcionar para todo mundo, é você fazer um diagnóstico muito bem feito de como que está a sua empresa hoje, né? Como que é a cultura dela, como são os processos são morosos, são fáceis, difíceis, existe abertura para mudar processos, existe abertura para trabalhar iniciativas de inovação, um diagnóstico bem feito hoje é muito mais valioso do que você trabalhar um framework específico. Aí, dito isso, não é que os frameworks e as metodologias elas não sejam úteis, elas são muito úteis, mas quando você tem um objetivo claro para elas. Então, eu buscar uma metodologia e algo específico, sem eu entender por que eu estou usando aquilo, né? Sem eu ter um objetivo claro para aquilo, eu estou simplesmente usando por usar. Então, no fim das contas, eu vou estar engessando esse processo. Então, primeiro eu vou identificar quais são as minhas necessidades, o que eu preciso fazer, e aí sim, eu posso buscar talvez alguma coisa que já esteja ali mais ou menos estruturada e que me ajude a atingir aquele objetivo. Então, eu tendo perguntas melhores, eu vou atrás de resultados melhores, porque eu já vou saber o que eu estou buscando, e aí eu vou atrás de metodologias que vão me ajudar naquilo. E tendo um objetivo mais claro também, eu vou saber fazer um uso melhor daquela metodologia. Porque ela não é para ser engessada, ela não é para ser um conjunto de regras, ela é para te ajudar, ela é já um processo estruturado que foi ali pensado para facilitar atingir algum objetivo específico. Sim, eu acho que concordo com o Andres, eu acho que a gente tem que fazer um diagnóstico, né, para avaliar o quanto a empresa está abordando a questão de inovação internamente, e aí, com base nisso, analisar toda a parte da competição no ecossistema, né, revelar os gaps e as potenciais oportunidades.
para trazer alguma coisa de forma diferente, mas eu acho que engessar também o processo não funciona muito em inovação. Embora a gente tenha aí design thinking, metodologia ágil, né? Várias ferramentas que a gente usa no dia a dia, Airtable, Notion, então, mas eu acho que vai muito do comportamento, da mentalidade das pessoas. Legal. Carlos, eu vou te deixar aqui no chat duas indicações de livros que eu acho bacana. Também não tem nenhum framework específico, nada muito engessado, mas são livros que inspiram, inclusive um que é super batido, que todo mundo conhece, mas eu continuo indicando mesmo assim, que é Startup Enxuta, que é um livro Eu que ia eu falar adoro. esse. Porque acho tão legal, porque assim, ele não fala, né, assim, ó, você tem que fazer isso assim, assado, né, ele, na verdade, ele mostra Exatamente. exemplos de empresas, coisas que deram certo, coisas que deram errado, e aí, com base nisso, você vê na sua empresa o que você se inspira, né, para entender o que pode funcionar na sua empresa ou não. Então, eu acho isso muito interessante. E um outro livro que eu li recentemente também, e que eu achei legal, é o Testing Business Ideas, depois eu vou colocar os nomes aqui no chat, e que ele mostra diversos tipos de experimentos, desde experimentos mais simples até experimentos mais complexos, que você pode fazer no dia a dia para entender se produtos, soluções, serviços, eles podem funcionar ou não, né? Então, justamente para ver se ele vai ter retorno, se ele pode ser validado. Então, é uma forma também que a gente pode começar a entender como que a gente pode trabalhar com inovação no nosso dia a dia. Então, vou deixar aqui também para caso vocês tenham interesse, acho que pode ser bacana. É um jeito legal da gente começar a entender um pouquinho sobre inovação. O Eduardo também deixou aqui uma pergunta. Eduardo, você está por aí? Se você quiser abrir o microfone para falar, eu acho que você tocou num ponto bacana aqui. Se você quiser explicar um pouquinho mais para a gente. Oi, gente, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, estamos sim. É o seguinte, não, é só um ponto aqui, é mais uma percepção, né? Aqui, eu trabalho na área operacional aqui de risco de um grande banco, né? Nacional. E a gente percebe que sim, existe assim um movimento forte de inovação, né? Um investimento também por trás disso, inovação principalmente de produtos, né? Logicamente, que o banco tem um interesse, né, de expansão de receita e de ganho de market share, né? Mas, por vezes, a gente percebe que, pelo menos eu percebo, né, vamos dizer assim, que a inovação em processos para ganho de eficiência ou redução de custo acaba ficando em segundo plano, né? Não é necessariamente uma pergunta, mas eu queria saber a percepção de vocês a respeito disso, né? Principalmente dos colegas aí que possam ter algum cliente, instituição financeira, né? Se o foco dos trabalhos de inovação realmente é isso mesmo, né? Tem um foco maior em produtos e distribuição de produtos, inovação de produtos, e se fica em segundo plano essa questão da inovação em processos, né? Basicamente isso. Valeu a oportunidade. Legal, Obrigada pela pergunta. obrigada. Eu posso falar agora? Então, eu acho assim, a primeira necessidade da empresa em relação a isso é incremental. Então, as empresas sempre estão procurando melhorar, né, os produtos delas e os serviços, antes de trazer uma coisa mais disruptiva, uma inovação que está lá na frente. Então, quando você fala de processos, eu acho que sim, os processos eles também estão incluídos nisso, embora talvez eles não sejam prioridade, porque a prioridade é sempre focar no cliente final, né? Você quer que o seu cliente esteja feliz com o que você está oferecendo. Então, para você ter esse cliente mais feliz, você conseguir atender esse cliente da melhor forma, você procura deixar o seu produto, o seu serviço melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa pergunta, até pela minha resposta, no caso, ela se conecta até um pouco com a resposta anterior, de você identificar bem a necessidade do que você está tratando,
Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente implementou metodologia de OKR praticamente na empresa toda. Por que a gente implementou isso? Porque a gente identificou que os nossos processos anteriores, eles não eram tão claros, não eram tão eficientes, a gente precisava ali de algo que impulsionasse um olhar mais atento no dia a dia e que nos permitisse identificar qualquer coisa que fosse necessária de corrigir em um tempo mais rápido. E essa metodologia, por exemplo, de OKR, ela funciona bem assim, porque ela tem uns ritos que envolvem ali um acompanhamento mais frequente, no caso, né? Então, a gente tem ali um acompanhamento mais frequente, as pessoas elas vão estar mais envolvidas e vão estar olhando para o objetivo de uma forma mais intensa, digamos assim. Então, quando a gente tem esse objetivo claro em mente, a gente escolhe algo que vai estar nos atendendo bem. Então, inovação em processos, ela é extremamente importante também, e, na verdade, ela só não recebe a devida atenção porque ela não é tão fã, na verdade. A gente não tem ali algo tão divertido para estar contando para as pessoas. Acho que a inovação em processos ela só é um case interessante de contar para as pessoas quando ele é finalizado e a gente tem um resultado super grande. Agora, quando a gente mexe ali num processo pequenininho, é algo que geralmente as pessoas não contam porque ela não tem um glamour tão grande quanto você lançar um produto novo super legal para o mercado. Então, olhando dessa perspectiva do que é comunicado e do que não é, ela só não recebe a devida atenção porque ela realmente não é tão glamurosa quanto um produto novo. Mas, na verdade, ela talvez seja até mais importante do que você lançar um produto novo, porque se você não estiver funcionando adequadamente os processos da empresa, não tiver bons processos eficientes, você vai ter ali, novamente, algo que vai estar gerando atrito para a sua inovação. Então, não são necessariamente pessoas, mas ali, no caso, são processos, mas você tem ali algo que gera essa barreira, que gera esse atrito e que faz com que você tenha mais dificuldade de implementar inovações. Então, eu diria até que se você for olhar para alguma coisa dentro da sua empresa para começar a trabalhar inovação, eu olharia, inclusive, primeiro para processos do que para produtos. Porque se você consertar algo que hoje não funciona tão bem na sua empresa e que já vai trazer uma agilidade maior, você já provavelmente vai fazer uma diferença muito maior do que você faria se você procurasse lançar o maior, a grande disrupção do mercado, ou algo, mesmo que seja algo pequeno, mas que seja algo interessante. Produtos geralmente, inclusive, dá mais trabalho de fazer, porque leva ali várias etapas que o processo, às vezes, é só você falar, ó, gente, e se a gente fizesse tal etapa do processo diferente? Já ganhando escala ali, você já fez uma inovação que vai ser muito relevante para sua empresa. Legal. E acho que é importante destacar também que não tem uma inovação que é mais importante que a outra, né? Então, a gente tem os horizontes de inovação, então a gente tem algumas empresas que acabam olhando mais, ou alguns momentos, né? Às vezes a empresa tem Exato. um momento que ela acaba olhando mais para o H1, que ela olha mais para aquela inovação de eficiência, de processos, e algum momento que ela está olhando mais para um H3, para novos produtos, uma inovação mais disruptiva. Mas eu acho que o importante é que elas trabalhem em paralelo, né? A gente não pode olhar só para processo e esquecer de olhar para o mercado, de olhar para novos produtos. Eu não posso olhar só para novos produtos e esquecer dos meus processos, né? Então, é importante que elas trabalhem sempre em paralelo. Temos mais perguntas? Alguém gostaria de explorar algo mais aqui? Eu queria perguntar, o Andrés, tudo bem? Oi, Você comentou bastante sobre o Se Liga no 5, aí, o programa de intranet se de vira no vocês. sim. E eu também acho legal, assim, como um primeiro passo para empresas que querem começar a praticar mais a inovação, né? Fomentar que as pessoas resolvam os problemas que estão acontecendo no seu próprio dia a dia, né? Talvez isso seja uma maneira de começar a desenvolver o mindset, fora aí tudo que a gente já conversou, de frames, de livros, etc. Você tem, assim, dicas práticas, e claro, a pergunta também se estende a Daniela, dicas práticas para empresas que querem fazer, nem que seja um MVP, assim, de iniciativas de empreendedorismo, sem necessariamente já ser um programa logo de cara, mas, eu quero começar, eu quero fazer esse primeiro estímulo prático aqui, para você começar a resolver problemas. O que você falaria? Você não precisa ser uma receita de bolo, não, mas, assim, que dicas e mentalidades você traria aqui para o pessoal?
Dando como experiência até o que como evoluiu o próprio programa do Se Vira no 5, no começo, a gente não tinha um programa tão estruturado. Hoje, ele é um programa que tem várias etapas, né? A gente tem treinamento de pitch, a gente tem um período ali de 3 meses de estruturação para os finalistas, com acompanhamento de mentor. Esse programa ele foi crescendo ao longo do tempo, mas no começo a nossa ideia era só trazer uma caixa de ideias para que as pessoas pudessem depositar ideias lá, inscrever ideias. No começo mesmo, ainda era, a gente simplesmente lia essas ideias, procurava pessoas das áreas responsáveis para apresentar essas ideias e depois dava um feedback para as pessoas que inscreveram as ideias. Era só isso. Aí depois a gente acrescentou uma etapa de apresentação. E aí a gente dava um treinamento de pitch e todo mês, praticamente, tinha ali um momento que a gente trazia essas pessoas que escreveram ideias para apresentar o que elas inscreveram lá na caixa de ideias para o board executivo. Aí depois a gente foi acrescentando outras etapas, né? Enfim, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente pensa num contexto de intraempreendedorismo é abrir a oportunidade para essas pessoas falarem. Então, como que funciona dentro da minha empresa? Identificar, assim, como que eu, dentro da minha empresa, dentro da cultura da minha empresa, posso pensar em algo que vai fazer com que essas pessoas tenham algum nível de voz, que elas possam trazer essas sugestões. Então, aí vai ser o formato que vai funcionar melhor para vocês. Seja implementar uma caixa de sugestões, seja trazer um momento onde essas pessoas possam apresentar essas ideias que elas pensaram para a liderança, seja você dando treinamento de pitch para as pessoas que querem apresentar. Eu acho que o detalhe, como você mesmo mencionou, não existe uma receita de bolo específica, mas é importante você pensar no objetivo. Quando a gente está falando de intraempreendedorismo, o nosso objetivo é que essas pessoas tenham voz e tenham visibilidade, e que elas tenham ali um mínimo de preparação para que elas possam apresentar essas ideias de uma forma, da melhor forma possível, porque às vezes a pessoa também não tem uma bagagem muito grande. Então, como que eu vou atingir esses objetivos? Aí a reflexão que você faz e monta o programa de acordo com a cara da sua empresa. Legal, bacana. Daniela, você tem algum ponto aqui para acrescentar? Eu acho que é o que o Andrés falou, eu gostei muito do que ele falou sobre dar ouvidos para as pessoas, né? Então, eu acho que é você saber ouvir mesmo que as pessoas têm a dizer dentro do seu time, se você não tem um programa como o dele, né, super sofisticado, então você consegue criar iniciativas dentro da sua área mesmo, vamos conversar, o que vocês têm de ideias sobre isso, não precisa ser uma coisa tão grande, mas igual ele falou, começar pequeno, e aí vai aumentando, vai indo para outras áreas, as pessoas vão conversando, vão se sentindo valorizadas, e isso vira um programa como o deles, que está hoje há quanto tempo, Andras? Você vira no 5 desde 2018. 5 Desde anos. 2018, então. Legal, parabéns. Obrigado. Legal demais. Bom, para a gente encerrar nosso papo aqui de hoje, passou muito rápido, queria fazer uma última pergunta para vocês. Então, imaginem aí que um gênio da lâmpada apareceu aqui para a gente hoje e ele vai conceder um desejo para vocês. Então, se vocês pensassem aqui nas empresas que querem trabalhar a cultura de inovação, né? O que vocês desejariam para elas? O que vocês pediriam para esse gênio da lâmpada para oferecer para essas empresas que querem trabalhar a cultura de inovação? Bom, eu diria que elas enxergarem que a inovação ela não é algo, uma área, um diferencial, ou algo que eu preciso, né, uma lista de afazeres que eu preciso cumprir para eu estar trabalhando em inovação. Que as pessoas enxerguem que inovação é simplesmente você ter a consciência de que você não pode fazer as coisas exatamente da mesma forma o tempo todo, sempre. É você ter a consciência de que a mudança ela é um processo natural em qualquer área da vida, em qualquer empresa, em qualquer lugar. A mudança ela é natural, né? A única coisa que a gente tem certeza no mundo é que as coisas vão mudar. Então,
a impermanência, né? A única coisa permanente é a impermanência. Existe uma frase assim. Então, as pessoas terem essa consciência de que inovação é simplesmente você ter você ter essa habilidade de olhar para as coisas com um olhar de nem tudo vai continuar da mesma forma que está hoje. Então, o que eu posso fazer, né? Como que eu posso melhorar? É ter essa perspectiva de que é importante você estar sempre olhando para coisas diferentes e que inovação é tudo que você estiver trazendo de novo, é tudo que você estiver trazendo com esse olhar atento às necessidades das pessoas, que também vão mudar de acordo com o tempo, né? Então, as pessoas mudam, as necessidades mudam, as empresas mudam. Então, como que eu posso lidar da melhor forma com isso? Legal. Eu acho que, assim, o desejo seria que não existisse um departamento de inovação, que a inovação Sim, exista em cada departamento, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que isso acontecer, é porque realmente está acontecendo a inovação nas empresas. Porque enquanto a gente tiver que ir lá e fazer todo esse trabalho, né, de levar para as áreas e trabalhar isso, é porque ainda não está fluindo. Então, quando o negócio estiver fluindo, ele vai estar lá dentro, ele vai ser automático, ele vai virar essa cultura que tanto a gente trabalha, né, essa cultura de inovação. Legal. Acho que inovação ela é para todo mundo, né? Realmente, a inovação ela não é para ficar numa caixinha dentro de uma área, para a Exatamente. gente conseguir expandir para todas as áreas. Então, por isso, cultura de inovação é tão importante, para a gente É, conseguir fazer com que cada colaborador tenha um pouquinho ali desse mindset de quero explorar, quero trabalhar aqui esses problemas aqui, essas dores de formas diferentes, quero inovar. Então, por isso que é tão importante. Bom, queria agradecer super, Daniela, Andres, pela presença de vocês, por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. Acho que foi muito rico, muito produtivo aqui a nossa manhã. Vou compartilhar aqui com vocês, para quem vi que teve alguns comentários aqui, a gente vai deixar disponibilizado esse conteúdo para vocês depois. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, para vocês já ficarem antenados aqui dos próximos passos, dia 4 de julho, a gente vai ter um Pitch Day aqui, a Ambima vai disponibilizar, vai ter um Pitch Day aqui em parceria com a Liga Ventures, com apresentação de startups, então tá aí uma ótima oportunidade para vocês, de convidarem os times, para vivenciarem um pouquinho, entenderem um pouquinho sobre inovação, entenderem o que o mercado está fazendo, e a gente vai apresentar 6 startups, com os temas de inteligência artificial para aplicações em atividades de mercado de investimentos, e o outro tema será infraestrutura e serviços qualificados, blockchain e ambientes digitais. Então, se inscrevam, chamem os times de vocês também para assistirem, participarem desse evento. Acho que vai ser muito legal para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo. É super importante a gente entender o que está acontecendo no mercado. A gente já falou aqui no início que inovação não é mais um plus, é necessidade. A empresa que não inovar, que não ficar antenada, que não trouxer as tecnologias aí que estão ao redor do mundo para dentro de casa, vão acabar ficando para trás. Então, essa é uma ótima oportunidade aí para vocês envolverem o time de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade aí para vocês escanearem, fazerem, compartilharem com o time de vocês também esse link. Boa tarde, Bom, pessoal. Só uma dúvida. Haverá algum certificado para o pessoal que participou desse workshop? não, a gente não disponibiliza nenhum certificado, tá? Mas a gente vai deixar, as gravações todas também no YouTube, então vocês podem compartilhar com o time de vocês, enfim. Fica o conteúdo aberto para todo mundo que quiser assistir, tá bom? Entendi. É porque, assim, eu sou da Caixa Econômica Federal, né? E a gente valoriza muito esse tipo de treinamento e conta para a gente como esses treinamentos externos que a gente faz, sabe? Então, se possível, já que é feito pela Ambima, né? Se tiver algum tipo de certificado, seria interessante também. Legal, Michael. Rafael aqui da Liga, a gente está junto com a Ambima nessa aqui.
A gente vai avaliar esse ponto, tá? A gente retorna no futuro breve aí. A gente avalia essa questão. Obrigado pelo insight. Tá ok. Muito obrigado, hein? Legal, obrigada Obrigado você. pelo feedback. Bom, pessoal, super obrigada aqui pela presença de vocês por essa manhã. A gente acabou de disponibilizar aqui uma perguntinha da satisfação de vocês em relação ao evento, então peço para que vocês respondam aí a satisfação, é muito importante esse feedback de vocês, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês, mais uma vez, a gente agradece, e que vocês tenham uma boa manhã e uma boa semana para todos. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau, pessoal. obrigada. Forte abraço a todos.